Oi, gente. Hoje nós estamos aqui com o Décio Yanduri Júnior, ele que é médico, presidente da AME, que é a Associação Médico Espírita do Mato Grosso do Sul, autor de diversos livros, palestrante não só aqui no Brasil, como em outros países, e é uma presença ilustre no nosso congresso. Nós vamos aproveitar para conversar um pouquinho com ele. Décio, é um prazer tê-lo aqui. A gente acredita que o futuro do Espiritismo ele só advém de eventos como esse, e é um prazer tê-lo mais uma vez no nosso evento, abrilhantando ainda mais. Obrigado, eu que agradeço o convite. Décio, você lida muito, trabalha muito com jovens, futuros médicos ou médicos que acabaram de se formar. E nós temos um compromisso moral com a sociedade, mas também um compromisso das leis morais do Cristo. Como você encara essas duas responsabilidades? É uma coisa bem complexa isso daí, mas que, na minha opinião, está se tornando cada vez mais fácil, né? Mais fisiológico. Porque quando eu me formei, ainda existia uma distância muito grande entre o tipo de formação do médico e a questão ética, moral, religiosa, né? E a própria ciência tratou de aproximar esses dois elementos. Então, hoje, a gente tem muito forte nas pesquisas científicas, numa base empírica muito forte, falando sobre a importância da espiritualidade para a saúde das pessoas. E isso, para nós, médicos espíritas, é o beabá, né? É a base de formação. Então, esse gancho que a ciência está dando, ele está possibilitando a gente de levar isso para dentro da universidade. Então, a gente vai, fala de ciência, né? A gente não faz proselitismo de espiritismo, mas a gente fala de espiritualidade. E dentro desse aspecto, a gente pode abrir essa janela para os acadêmicos, para os residentes, para os estudantes. A gente oferecer essa possibilidade deles poderem unir as duas coisas, né? Porque era meio uma questão meio esquizofrênica até. Você, como médico, você tinha que ser um cientista ateu, e na sua vida cotidiana você tinha a sua religião. E aí você não sabia quem você era, né? Agora não, o médico espírita, eu sempre falo isso, ele é tudo ao mesmo tempo, é o 3 em 1, né? Ele como cidadão, como médico e como religioso ou um pensador, ele pode unir tudo em volta, em torno de um mesmo eixo que é a doutrina espírita. O que eu tenho tentado fazer, nós todos da AME, é isso. A gente levar essa boa nova aí para dentro da universidade. Né? A doutora Marlene costumava dizer que a gente levava a ciência para o centro espírita e o centro espírita para a universidade. Né? É claro que a gente não leva o espiritismo para a universidade, mas a gente fala da moral cristã, né, do aprendizado espírita, sem usar a linguagem, a nomenclatura. E é muito bem recebido, muito bem aceito. O diploma do médico espírita pertence a Jesus, né? Então, é uma responsabilidade muito grande, mas diz um pouco daquilo que a gente estava falando anteriormente. Quer dizer, eu não consigo dissociar uma coisa da outra, né? Eu até costumo dizer que tem os médicos que são espíritas, que eles fazem o trabalho deles, e tem os médicos espíritas que eles são fundidos, né? Não tem como separar uma coisa da outra. Por quê? Porque a responsabilidade ela vai além da atuação como um bom médico, né? Você tem toda uma carga em cima de você como um representante de uma nova forma de fazer medicina, de uma nova forma de ver as pessoas, de ver a doença, né? De ver os tratamentos, né? E isso daí é uma coisa que é muito importante. Mas, graças a Deus, né, a gente tem essa orientação que vem do Dr. Bezerra, essa base muito forte, muito orientadora da doutrina, e tudo que veio a partir de então, né? A primeira AME foi fundada em 1968, e de lá para cá cresceu demais. Hoje em dia nós somos quase 70 AMEs no Brasil, mais de 7, 8 AMEs fora do Brasil, e esse grupo tem trabalhado com afinco para a gente fazer essa revolução aí dentro da medicina, né? Mas eu não gosto muito de pensar nisso porque dá um certo estresse, né? Eu vou tentando seguir meu caminho e vamos ver no final se vai dar certo ou não, né? Quando eu desencarnar, chegar do lado de lá, vamos ver.
pela cara do Dr. Bezerra eu vou saber se deu certo ou não, né? Esse evento marca a comemoração dos 160 anos do Livro dos Espíritos. Como se deu o seu encontro com a doutrina espírita, com o Livro dos Espíritos? Qual que é a importância dele para a sua vida? Então, eu estava ouvindo a entrevista que o Cleidson deu para você, né? E eu me identifiquei muito que é mais ou menos a mesma coisa, né? Eu tive uma experiência, né? Que antes do Livro dos Espíritos, que foi um contato que eu tive com o meu avô desencarnado, e foi em uma condição assim que eu não tinha como negar que ele que estava falando através de uma médium. Uma experiência que eu não busquei, não procurei, né? E isso me deixou assim com duas certezas, essa experiência que não existia morte, porque eu conversei com meu avô, e que era possível se comunicar com os mortos, porque a médium falou com ele. Então essas duas coisas ficaram durante um bom tempo na minha cabeça. E num determinado momento, uma amiga médica também me apresentou, eu com algumas dúvidas com relação a uns sonhos que eu estava tendo com a minha avó e tudo, ela me apresentou o Livro dos Espíritos. E eu comecei a ler, eu nunca vou esquecer, porque eu comecei a ler era umas 6 horas da tarde, de uma sexta-feira, e eu não consegui parar de ler. E eu lia e chorava, e às 7 da manhã eu tive que ir para o plantão, eu ia dar plantão no pronto-socorro. Eu cheguei com o livro embaixo do braço, o olho vermelho. As meninas da recepção perguntavam se eu estava chorando, eu falei que eu estava com conjuntivite. E eu atendi o paciente e voltava para terminar o livro. E eu não consegui parar até terminar. E aí, minha encarnação foi antes e depois do Livro dos Espíritos, né? Eu costumo dizer que eu não me tornei espírita, eu descobri que eu já era. Porque eu não consegui questionar nenhuma das perguntas, aquilo me emocionava, me trazia uma série de certezas, né, que de alguma maneira estavam dentro de mim e que aquele livro fez o parto, né, daquelas certezas. Então, é um livro sagrado para mim, né, porque ele fez uma diferença enorme na minha vida, não só dentro daquele trinômio, né, não só como pessoa, mas também como médico, né, e como cidadão, como professor, de todas as áreas que eu atuo, né. No nosso evento você vai abordar saúde e espiritualidade, desafios morais. O que a gente pode esperar dessa palestra? Então, eu acho que uma das coisas que a gente precisa questionar, mesmo dentro do movimento espírita, é o conceito de saúde, né? Então, esse binômio saúde e doença ainda é muito questionado mesmo dentro da ciência, mesmo dentro da medicina. Eu quero questionar um pouquinho isso e fazer a gente refletir um pouquinho sobre o que é que a gente acha que é ser saudável. Depois eu vou fazer discutir um pouquinho sobre o que é espiritualidade, porque essa é uma dúvida muito comum na universidade. As pessoas confundem espiritualidade com religião. Então, fazer essa divisão, definir o que é espiritualidade, o que é religião e o que é fé, né, para a gente poder pensar. E aí, sim, como essa revolução moral, nessa revolução filosófica que o Espiritismo traz, que na verdade é uma reedição, né, uma nova roupagem mais moderna, contemporânea para a doutrina do Cristo. Como é que isso pode influenciar a gente em termos de saúde? Né? Como é que esses dois elementos, a saúde e a espiritualidade, como é que eles podem ser regulados? Como é que eles se influenciam um o outro? E como é que a nossa questão moral, o nosso desenvolvimento moral pode influenciar dentro desse contexto? Né? Quer deixar um recado para o pessoal? O recado é que é mais ou menos o que eu sempre coloco, né? Eu acho assim, a grande vantagem da doutrina é a sua liberdade, né? O Haroldo estava falando dessa questão de não desvirtuar o espiritismo, que eu concordo plenamente, né? Um sincretismo de começar a misturar coisas, isso daí você pode acabar de repente não reconhecendo mais o espiritismo. Mas ao mesmo tempo ele te dá uma liberdade, porque ele coloca a responsabilidade em você. Então eu acho importante, como divulgador, como palestrante e como autor também, eu sempre peço que as pessoas questionem o que eu estou falando, questionem o que eu estou escrevendo, vão pensar elas mesmas sobre o que elas acham que é certo, o que elas acham errado. Não comprar nenhum prato pronto,
né, como a gente fez na história da humanidade, de ficar comprando o pensamento do outro, né? Ouvir, refletir e aceitar se for de dentro para fora e não de fora para dentro.